Às vezes fico pensando nas condições de Adão antes de sua queda. Ele foi feito perfeito e santo. Vivia em um ambiente perfeito e santo também. Como foi criado por Deus e feito à sua imagem e semelhança, ele usava 100% das suas faculdades mentais. Mesmo assim, ele cedeu à tentação. Ele caiu vítima do pecado. Como consequência, todos nós que somos ligados a ele pela raça, fomos atingidos e infectados pelo pecado. E, consequentemente, também estamos sujeitos à morte. Adão foi a cabeça da antiga criação de Deus, o primeiro homem de quem todos nós descendemos. Como Paulo compara Adão com Jesus, o que há de comum entre os dois? O que há de diferente? Acompanhe o estudo de hoje, cujo tema é Jesus, o segundo Adão. Veja o texto de hoje. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Para Paulo, Jesus é o segundo Adão. E a intenção dele é contrastar o que ambos fizeram e quais consequências alcançaram. Ele escreve para a igreja de Corinto e usa exatamente essa expressão. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. A intenção de Paulo foi exaltar a superioridade de Jesus e de seus feitos em relação a Adão e suas obras. Jesus é superior a Adão, não somente porque era Deus. Aliás, abrindo aspas aqui, Jesus nunca usou a sua divindade como vantagem, que fique bem claro. Paulo admitiu isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Veja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Por diversas razões, Jesus era superior. Vejamos. Adão foi criado perfeito. Por outro lado, Jesus assumiu um corpo afetado pela carga de 4.000 anos de pecado. Deixa eu explicar isso para você. De Adão a Jesus, passaram 4.000 anos de história. No mundo de Adão, não havia doenças e nem deformidades. No mundo de Jesus, por outro lado, as doenças e as deformidades não somente eram a realidade, como o próprio Jesus usou parte do seu ministério para aliviar as pessoas que sofriam com elas. Adão não estava sujeito a tudo isso, porque ainda nada disso existia. Jesus nasceu em um tempo em que ficar doente era somente uma sorte para todo e qualquer ser humano. Jesus sentia dores, cansaço, medo, angústia. Nesse caso, quem tinha mais vantagem? Adão ou Jesus? Fica claro que Adão saiu na frente, não é? Mas continuemos. O lugar onde Adão nasceu também era melhor. Nasceu no paraíso. As companhias, por ocasião da criação de Adão, foram Deus e os anjos. Jesus, por outro lado, nasceu num estábulo e teve como companhia, além de Maria e José, vários animais irracionais. Comparando Adão, Jesus tinha inúmeras desvantagens. Mas Jesus venceu onde Adão caiu. As escolhas de Jesus fizeram dele um vitorioso e por isso ele se torna superior. Veja o que Ellen White disse. O segundo Adão era um agente moral livre, considerado responsável por sua conduta. Cercado por influências intensamente sutis e enganosas, ele estava em posição muito menos favorável do que o primeiro Adão para ter uma vida sem pecado. Contudo, em meio aos pecadores, resistiu a toda tentação para pecar e conservou a sua inocência. Sempre foi sem pecados. Percebeu?
Por essa razão, amigos, Paulo afirma: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, não venceremos como Jesus venceu. Isso é impossível para nós. Por quê? Simples, não fomos tentados exatamente como Ele, igual a Ele, não. Fomos tentados semelhantes a Ele. Há aqui uma tremenda diferença. Agora, não venceremos como Jesus, mas venceremos porque Ele venceu. Veja o que Paulo diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Percebeu? Ele usa a expressão aqui, o dom da justiça. E você sabe, dom é um presente. Nesse caso aqui, um presente merecido. Não merecemos, mas mesmo assim Ele nos concede. Portanto, meus irmãos, a vitória de Cristo nos é dada como um presente, porque nunca conseguiríamos vencer como Ele venceu. Agora, como todo presente, precisamos estender as mãos e aceitá-lo. Essa é a nossa parte. Precisamos reivindicá-lo todos os dias pela fé. E aí, receberemos as bênçãos que advêm dessa fé que opera pela ação. E aí? Você já pediu a vitória hoje? Não se esqueça, Ele está à distância somente de uma oração. Que o Senhor lhe faça vitorioso nesse dia. Que Deus te abençoe.